Se você procurar por homossexualidade na Bíblia no Google, vai encontrar de tudo. Opinião de pastor, opinião de ateu, mas e a verdade? O que o texto original realmente diz? Para começar, um fato que já muda tudo. A palavra homossexual não existe na Bíblia. O termo só foi criado em 1869 pelo escritor austro-húngaro Karl Maria Kertbeny. Ele utilizou a palavra em panfletos defendendo a descriminalização das relações entre pessoas do mesmo sexo no Império Austro-Húngaro. É uma mistura do grego homos, igual, e latim sexus. A Bíblia não fala de orientação sexual. Ela descreve atos entre pessoas do mesmo sexo e em contextos muito específicos. Vamos direto aos textos. Vamos ao coração do debate, Levítico 18, 22 e 20, 13. Com um homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o sangue cairá sobre eles. A visão tradicional, defendida por teólogos como J. Sklar, professor da Covenant Theological Seminary dos Estados Unidos, diz que isso é uma lei moral universal. O termo abominação, toevá, coloca isso no mesmo patamar de outros pecados graves. Mas o problema não é o que o texto diz, mas o que ele significava no original. E a academia tem explodido com novas pesquisas. Vou te dar duas das mais fortes. A visão do incesto masculino por Kari Neito Lings. O estudioso dinamarquês descobriu que no hebraico original não existe a palavra como. Os tradutores adicionaram essa comparação. O texto literal seria: com um homem não te deitarás, as deitações de mulher. Uma frase estranha, certo? Aí ele olhou o contexto. Todos os versículos, do 6º ao 18º, falam de incesto com parentes mulheres. A conclusão? O texto provavelmente condena relações incestuosas entre parentes homens, não uma relação entre dois homens quaisquer. A visão de poluição ritual pela Universidade de Helsinki. A pesquisadora Johanna Toiran Vuori propôs que a proibição é sobre dupla paternidade. Seria sobre dois homens compartilharem a mesma mulher, gerando filhos com paternidade incerta. Isso poluiria a Terra Prometida. Em resumo, a visão tradicional diz que é uma regra eterna, e as visões acadêmicas dizem que era uma resposta a problemas específicos, incesto, rituais pagãos ou confusão de linhagem. O texto não é tão simples quanto parece. Se eu perguntar qual foi o pecado de Sodoma, a maioria responde homossexualidade, mas os maiores especialistas estão revisitando isso. O que aconteceu em Gênesis 19? Vamos recapitular a cena. Dois anjos, em forma de homens, vão a Sodoma e são hospedados por Ló. Os homens da cidade cercam a casa e exigem: traze-o fora a nós, para que os conheçamos. Ló oferece suas duas filhas virgens em troca. Os anjos cegam os agressores e tiram Ló da cidade antes da destruição. Os homens da cidade querem conhecer os anjos. É uma tentativa de estupro. O contexto. No mundo antigo, hospitalidade era sagrada. Proteger um hóspede valia mais que a vida, por isso Ló oferece as filhas. Pesquisadores como Santiavid e Fandidai argumentam que o pecado central aqui é xenofobia. Era um ato de ódio e humilhação contra estrangeiros. A raiz do problema e prova definitiva, a Bíblia mesmo nos dá a resposta em Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma: soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Até a Scientific American em 2025 citou isso. A tentativa de estupro em Gênesis 19 não era o pecado principal de Sodoma. Era a consequência visível de uma sociedade podre por dentro, baseada no orgulho e na indiferença social. Reduzir a história de Sodoma a sexo é ignorar o que o próprio Deus disse sobre o pecado dela.
Agora, o texto nuclear, Romanos 1, 26, 27. Paulo fala de mulheres e homens que trocaram o natural pelo contra a natureza. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Mas o que Paulo quis dizer exatamente? Vamos organizar em 3 camadas essenciais. Na camada 1, o contexto. Paulo não estava escrevendo um tratado sobre sexualidade. Ele estava unindo judeus e gentios em Roma. O estudo de Mário Snell explica. Paulo mostra que todos são pecadores e a lista de pecados, incluindo a homossexualidade, são exemplos do que ele via na sociedade romana. Na camada 2, contra a natureza. A expressão grega é paraphysin. Paulo descreve pessoas que abandonaram o que era natural para elas. A pergunta que fica é: se uma pessoa nasce com a orientação homossexual, agir assim é abandonar sua natureza ou expressá-la? O texto não responde, porque o conceito de orientação sexual não existia. Na camada 3, o que Paulo via? A Roma dos imperadores era um vale-tudo. Exploração de escravos, pedofilia, orgias pagãs. Paulo estava condenando esse cenário de excesso, idolatria e descontrole. Ele não estava falando de relacionamentos amorosos, monogâmicos e comprometidos entre 2 pessoas do mesmo sexo, como existem hoje. E olha a lista completa. Em Romano 1, 29 e 31, aparece fofoca, soberba, desobediência aos pais e falta de misericórdia. Paulo dá o golpe final em Romanos 2:1. Quem condena um, mas pratica o outro, está condenando a si mesmo. Afinal, o que a Bíblia diz sobre homossexualidade? A resposta é mais complexa do que um sim ou não. Vimos que Levítico pode estar falando de incesto ou confusão de linhagem. Sodoma foi destruída por orgulho e opressão, não por sexo. E Paulo condenava os excessos do mundo pagão, num contexto que não conhecia relacionamentos homoafetivos consensuais. A Bíblia é profunda. Ela não se entrega a respostas fáceis. E por trás de todo esse debate, existem pessoas reais que buscam a Deus e precisam de respostas sinceras, não de condenação automática ou de acolhimento vazio. E você, depois de tudo o que viu, sua opinião mudou ou ficou mais complexa? Deixe nos comentários. Esse é um espaço para diálogo sincero. Se você gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal. Até a próxima!